Na verdade, assim, acho que o único ponto que a gente entende, e que aí eu acho que dá pra gente fazer uma linha do tempo, não sei se vocês já tinham claro isso, foi que ele falou que ele tomou a decisão, mas não comunicou, ele tomou a decisão de não fazer mais parte do futebol, segundo ele, no jogo contra o Mirassol, após a derrota para o Mirassol. E vocês lembram, eu estava lá em Mirassol, teve uma demora enorme na entrevista do Crespo, foi ali quando o Crespo subiu o tom, né, enfim, fez uma postura, né, de meio que cobrar também o elenco, né, de que as coisas teriam que mudar, etc e tal. Então, realmente chamou atenção. Mas ele disse que não tinha falado para ninguém, só tinha comentado com o Nelsinho, que, né, não sei, que era a pessoa mais próxima dele, que não sei se vazou para alguém, se vazou, mas não vazou para ninguém porque a gente não sabia disso, né, não tinha essa informação até agora. E que a decisão de sair de forma... na verdade, a decisão de antecipar a saída teria sido tomada quando chegou o Carlomagno, porque aí ele entregou, digamos, o cargo pro Júlio, né? Quando ele chegou lá, falou, não vou mais ficar, mas isso seria feito no final do ano, né? Na virada do ano. E aí, segundo ele, né, na entrevista que ele deu para a TNT, ele tomou a decisão de criar esse fato novo, palavras dele, para justamente tirar o foco dos jogadores após a goleada para o Fluminense. Tem uma... Oi, Eli. E isso, eu acho que isso talvez seja a coisa mais palpável, porque o resto depois são uma série de chavões e frases feitas que a gente pode ir destrinchando aqui. O Belmonte, ele revela agora, tem revelado uma lealdade, porque foi o Casares que o chamou para ser o diretor de futebol e o manteve por todo esse tempo, né? Todo esse período aí. Então ele procura manter essa gratidão. Ele não queria sair agora, ele queria sair só ao final do Campeonato Brasileiro. Mas, pelos motivos que ele explica aí, ele decidiu antecipar essa saída. Em relação a discordâncias, né? Primeiro, como ele é muito ligado aos jogadores, ele não vai, nesse momento, para o confronto. Não sei se virá em algum momento, mas nesse momento, mesmo que ele quisesse, que ele tivesse pontos mais fortes para se contrapor à administração, principalmente ao presidente Júlio Casares, ele não faria isso porque o São Paulo ainda está lutando no Campeonato Brasileiro por alguma coisa, né? Então, ele não faria isso para não tumultuar ainda mais o ambiente. Então, essa é a minha leitura nesse momento. Essas entrevistas, ele não irá para o confronto. Talvez isso mude quando acabar a temporada e quando se iniciar o ano que vem, que é o ano eleitoral. Em relação a discordâncias, basicamente, ele revela realmente que ficou muito incomodado com a questão do Carlomagno lá no CT, e o presidente também no CT. Ele percebeu, sentiu como um desprestígio, né? E com razão. Com razão. Nós falamos isso no Tricolaço, eu falei, olha, se tem um amor próprio aí, ele pede o boné na hora. Não pediu porque tem um pouco o Belmonte esse pensamento da proximidade com o elenco. Ele não quer atrapalhar mais, criar mais dificuldades do que já existem lá. Cutia, ele vem e fala, sou contra a nossa galinha dos ovos de ouro, sou contra vender. Para quê? Né? A não ser que a gente cedesse uma parte se fosse pelo total da dívida. Ele fala isso. Então, ele discorda do FIP. Né? Não sei até que ponto ele trabalhou contra, não sabemos. Uma outra questão, vocês falaram, é do investimento. Ele acha que São Paulo, né, ele pensa que São Paulo vive um pouco estressando esse discurso, não temos dinheiro, numa posição de coitadinho. E ele acredita que uma política muito austera vai fazer você economizar aí 30 milhões, baixar a dívida em 30 milhões por ano, e o São Paulo vai voltar a ser competitivo quando? Né? Porque a dívida é 900 e tralalá. Né? Então, ele acredita que com investimento você consegue montar um time melhor e chamar mais receitas e ser mais competitivo, e aí sim fazer a roda
girar, mesmo a dívida crescendo, você vai crescer a sua competitividade, títulos e mais receitas numa velocidade maior. Tá? Estou dizendo. Mas aí, Maurício. Basicamente é o que eu entendi dos conflitos em relação ao que pensa o Júlio Casares. Ele falou isso, citando Palmeiras e Flamengo, falando, por que esses clubes estão bem? Porque eles investiram. Gente, é uma distorção da realidade tão absurda que me choca, inclusive me questiono se ele de fato vai ter capacidade ou é a pessoa certa para conduzir o São Paulo. Por que eu falo isso? Porque ele fala como se os times, esses times em questão, o Flamengo e o Palmeiras, como se eles tivessem se endividado mais para investir em jogadores e que isso teria movido a roda virtuosa que eles estão vivendo aí praticamente há 10 anos, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. É o contrário. Os dois times comeram pão que o diabo amassou. O Palmeiras quase foi rebaixado. O Flamengo tinha times pífios, né? Como é o do São Paulo hoje, né? Teve jogadores aí que a gente nem lembra o nome. Hernani Brocador era um grande craque do Flamengo. Conquistou também uma Copa do Brasil, sabe-se lá como, quando a Copa do Brasil ainda não era essa competição tão boa pagadora, né? E também meio que a vedete dos olhos para muita gente, né? O Flamengo ganhou em 2013 de um jeito ridículo, mas teve elencos ruins por quase 5 temporadas, até que de fato virou a chave. E o Palmeiras tem a questão de ter tido, digamos, uma pessoa, um abastado, que botou dinheiro, sanou as dívidas. Imagina como se fosse hoje, pintasse aí um mecenas que zerasse as dívidas do São Paulo, mas não como um grego, não como o Marinakis, mas alguém que fizesse com juros de pai para filho, né? Emprestou dinheiro do próprio bolso para o clube. Mas que fez um negócio também que foi talvez até mais importante que o dinheiro, ou tão importante quanto o dinheiro, que foi profissionalizar o clube. Foi limar o conselheiro de cargos-chave, foi trazer soluções que iam além do dinheiro. Sim. Então, isso a gente precisa levar na conta, porque isso é algo que o São Paulo, por exemplo, o Júlio, com o capital político que ele tinha no primeiro ano de mandato, ele poderia ter feito isso. Só que o problema é que ele estava avaliando que, talvez aí eu vou perder esse capital político e não vou conseguir a reeleição. Sim. Então, para mim, me assusta. Se ele acha que esse é o caminho do São Paulo, ou seja, vamos dobrar a aposta. Ele quer coringar. Ele quer fazer igual ao Corinthians. Ele vai contratar, sabe-se lá como pagar, vai dar uma de Galo também, que contratou e ficou sem pagar salário para os jogadores por quantos meses e virou uma SAF porque, digamos, se endividou com um cara que depois se apostou do clube, né? Por ter, digamos, na sua mão tantas dívidas como foi o caso do Rubens Menin. Então, eu fiquei ali um pouco, não só decepcionado, mas talvez preocupado se o Belmonte se pretende aí candidato, né? Fora isso, né? Fora que, né, na hora de bater no peito, então, falar que é candidato ou que se vê como candidato, ele, né, quis ali sabonetar a lá Casares. Não quis confirmar, não negou, nem confirmou. Poxa vida, o São Paulo já não tá numa situação, né, Mal, de ficar aí, todo mundo ficar compondo com todo mundo. Nós temos que tomar medidas drásticas, né? Tomar um remédio amargo, tomar, né, um choque de realidade. Coisa que eu acho que esse pessoal aí não tem. Guisbrecht, teve um almoço hoje, né? Casares, o próprio Belmonte. Eu vi isso no Twitter falando, eu não lembro quem que apurou isso. Não foi o Valentim Furlan, que já teve... Foi o Valentim, exatamente, foi o Valentim. Lá do UOL. Sim. E com que teria havido compromisso do Belmonte em permanecer na coalizão, que é, na política, aí, essa aliança que tem que sustentar e vem sustentando o Casares aí, inclusive na mudança do estatuto que permitiu a reeleição, né? Mas eu acho que ele tem que explicar por que ele tem que fazer isso. Porque ele acha que o clube vai implodir e tal. Eu acho que faltou
explicar muito dessas decisões, né, Maurício? Vou dar um outro exemplo aqui que eu pontuei, que é uma questão que acho que envolve o trabalho direto dele, né? Não só nessa questão, mas da preparação do elenco, né? Ele falou das lesões. Ele falou, não quero falar em azar. Mas ele dividiu em 3 aspectos, digamos, a questão das lesões do São Paulo nessa temporada. Os traumas, ou seja, rompimento de ligamento, essas coisas, né, que tiraram os centroavantes do São Paulo, com um pouco do imponderável, né? Mesma coisa, o problema de saúde do Luiz Gustavo e, de certa forma, também o do Oscar, né? E aí ele entra na questão das lesões musculares. Ele diz que, segundo o levantamento que ele tem estatístico, o número de lesões que o São Paulo tem, segundo ele, né? Precisaria, talvez a gente vai ter que fazer isso, né, Mal, de checar, né? Fazer um fact-checking assim das falas dele, porque ele fala que não estão fora do normal do que acontece no futebol brasileiro, o número de lesões musculares do São Paulo. Será mesmo? É de se apurar. Devido à idade elevada do elenco. Tá, então aí nós temos uma questão séria. Então, já se sabia que o elenco era mais propenso a lesões musculares e mesmo assim seguiu esse plano aí de enxugar ao máximo, né, e dar preferência a jogadores mais veteranos. E 3, a mudança de treinador. Que quando muda a metodologia de trabalho, etc e tal, tem jogador que gosta de pressionar mais em cima, mais lá, e aí quando você muda os músculos que são ativados, né, por um determinado jogador, por conta de característica de jogo, beleza. Então aí, isso não foi levado em consideração quando trocaram, né, quando decidiram mandar embora o Zubeldia, trocaram pelo Crespo? Eles, ao longo da gestão toda, né, desses últimos 5 anos, tomaram isso em consideração quando fizeram trocas de treinador no meio da temporada? E aí ele falou o seguinte, que fez relatórios e sugeriu mudanças de processos e de pessoas no futebol. Falou que, entreguei na mão do Júlio, mas não falarei nesse momento porque não acho certo. Poxa vida, né? Aí me pega, sabe? Essa coisa de, tô saindo, mas, né, não vou aqui expor ninguém. Então por que você tá saindo, cara? Então ficasse até o final do ano. Porque se não for para tentar explicar para o torcedor e para nós que cobrimos o São Paulo diariamente o que mudou, quais são os problemas, quais são as mazelas que ele via de errado e não conseguia mudar, se não for para falar, então por que deu entrevista? Sabe? Eu fiquei, sabe, na hora que eu vi essa resposta e não teve a tal da réplica, né, do repórter, ou não sei se teve, né, na edição que eu vi não teve. Eu queria morder minha mão, falar, não é possível que esse tipo, essa é a linha de argumentação e tá passando, sabe? Eu não, eu fico puto, acho que não tem outro... Vamos perguntar amanhã para o Belmonte. Sobre essa questão da idade, eu estava abrindo aqui a lista de lesionados do ano, que sai todo dia na página 6 do Anotações. E aí a gente tem aqui Marcos Antônio com lesão na região posterior da coxa esquerda, depois com lesão na região posterior da coxa esquerda de novo, aí depois desconforto no músculo reto femoral da perna direita, e aí depois lesão muscular na região posterior da coxa esquerda de novo. O Marcos Antônio não é um veterano. A gente tem o Ferreirinha, que, ok, vai fazer 28 anos no fim do mês, mas não é exatamente um veterano. O Ferreirinha também teve sobrecarga muscular na coxa esquerda, ele teve incômodo no adutor esquerdo, aí agora, mais recentemente, ele teve um edema na coxa esquerda. Nenhuma muito grave, mas já são 3 no ano que tiraram ele de jogo. Aliás, 4, porque teve também uma lesão na região posterior da coxa direita no começo do ano. Aí a gente ainda tem o Luca, teve uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda em julho. A gente tem ainda o Luan, lesão no adutor direito, ainda não voltou, está fora desde setembro e teve até que passar por cirurgia. Ferrarese, outro que não é um veterano, lesão no adutor esquerdo. E temos ainda Pablo Maia, lesão tendínea. Lesão tendínea, ok, não é exatamente a mesma coisa. Então, assim, não são só os veteranos. E alguns casos... teve o Rodriguinho ainda.
Ele teve dores no joelho, a gente não sabe se são musculares ou não. Geralmente dor pode ser muscular ou pode ser alguma coisa. Não parece ser trauma, porque ele já teve em fevereiro e agora teve de novo antes do quadro respiratório. Então, são coisas que a gente precisa... A gente não tem todos os dados, obviamente, mas esses dados que a gente tem, que são públicos, eles já transformam a questão numa coisa um pouco mais grave, porque Rodriguinho e Marcos Antônio, principalmente, são questões recorrentes. E o Luan é uma questão bem grave até. E não digo que seja recorrente, mas ele já teve aquela famosa avulsão tendínea em 2021, que é um negócio que praticamente mudou o curso da carreira dele, né?